Ok, pessoal, boa tarde. Estamos absolutamente felizes por retomarmos a nossa trilha e na companhia de todos vocês. E lembrando ainda que através de cada uma dessas pessoas, a gente pode convidar outras pessoas para se integrar à trilha, para que a gente consiga cada vez mais ter esse cordão alastrado e possa trazer, inclusive, pessoas que vocês, se não vocês mesmos, mas que vocês gostariam de dizer da possibilidade de apresentar algum tema para o nosso interesse e o nosso bate-papo. Acho que nós já estamos suficientemente azeitadas nas nossas relações, né? Porque a gente pode nos permitir um diálogo mais aberto, mais franco, e conversarmos mais a respeito. E a gente meio que pôs uma tradição nisso, quer dizer, a gente abre a nossa temporada, a gente que eu digo Alquimia Interior, e a gente fecha a nossa temporada. Ao final dessa temporada, a gente volta a estar com todos para a gente festejar tudo aquilo que a gente tiver realizado no decorrer deste ano. E hoje a gente optou, como está o título que a gente deu, de conversar com vocês de uma maneira absolutamente coloquial e trabalharmos com a sensibilidade e com a vivência de cada um de vocês também, diante daquilo que a gente preparou para estimular os nossos contatos. E, basicamente, nós vamos trabalhar com o não julgamento, entre outras coisas que fazem parte da prática nossa da alquimia no dia a dia. Mas, fundamentalmente, acho que é um veio bastante importante que a gente investigue de forma prática, vivencial, é a condição do reto pensar. Está inserido dentro desse conceito, em que, a despeito de termos uma opinião, e ela pode ser muito bem sedimentada, muito bem presente, atualizada, reatualizada com os novos fatos, com as novas vivências, no sentido de cada um de nós, independente disso, nós estamos à prática daquela escuta sensibilizada, de eu poder ouvir a todas as pessoas com suas próprias opiniões em cima de um mesmo tema. Isso não quer dizer que nós vamos ser complacentes com isso, mas quer dizer que nós estamos sendo flexíveis, abertas e considerando aquela pessoa que está na nossa frente como uma forma de nós criarmos a nossa empatia e nos sensibilizarmos com o ponto de vista dela. E aí a decisão fica para o grupo e para você mesmo, no sentido de ampliar, de complementar e nunca de julgar, que é o que cerceia a possibilidade da gente conversar de uma maneira múltipla com qualquer pessoa, de qualquer situação. Eu não tenho a menor necessidade de passar um certificado do que eu faço parte. Se eu sou de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, isso não tem o menor sentido, né? Eu sou, e acredito que todas nós aqui queremos, podemos falar até no feminino, porque nós estamos hoje só nessa corrente forte feminina, nós somos partidárias disso, né? De estar ao lado das pessoas, de podermos participar das questões, podermos nos abrir, poder estar trocando nossas ideias e colaborando por uma construção daquilo que é o hoje, o aqui, o agora, e que se perpetua depois nas questões dos vários amanhãs que vão acontecendo. Então, muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Um minutinho. Desculpa, mas estava correto e ele mexeu-se. Tudo ok, gente? Vocês estão vendo a tela inicial? Sim. Ok, obrigada. É porque quando a gente projeta, eu não tenho o alcance de vocês. Okay? Não vê. Tá ok. Então,
Estamos começando. Eu adoro essa situação da trilha, eu acho que ela é incrível. Quem esteve conosco em 15 de dezembro, a nossa trilha trazia também essa imagem que a gente achou muito gostoso e muito significativo, que a nossa ciranda é a gente dando as mãos para todos, não só neste exato grupo, como é o coração aberto para a gente estar sensível a todos os acontecimentos, a todas as situações e a todas as Maria, pessoas. Oi? não é essa imagem que está aparecendo para gente, não é a ciranda. Não Está rodou? aparecendo a Floresta Trilha da União. Ok. Eu vou voltar para a floresta, vamos ver se mexe. Voltou? Não, a gente continua com a Trilha da União na floresta. Sim, Marisa. Então, eu É o voltei. PowerPoint normal, sem a abertura das telas. Não tá aberta, Hilda? Como é que tá? Não, não. Não está aberto. Então, eu estou parando de novo. É compartilha aberta. Não é possível, gente. Olha, gente. Hilda, você pode dizer o que está projetado, por favor? Nada. Nada. Incrível isso, né? Pronto. Estaca zero. Vamos lá de novo. Compartilhar a tela. Professora, eu estou falando passo a passo para vocês me ajudarem. Agora, selecionando o PowerPoint e compartilhar. Apareceu? Isso. Ok. Sim, eu acho melhor você ir lá no modo No, de leitura. Isso, no aí libreto, mesmo. né? É, isso. Isso. Qualquer coisa, por favor, interrompam mesmo e me deem a dica aí na continuidade, ok? Então, eu estava explicando que o próximo Isso. Agora Agora sim. sim. era Agora sim. a imagem que em dezembro, a nossa última participação da trilha do ano passado, fez o maior sucesso porque ele estava correspondendo àquele anseio nosso, né, de estarmos nos unindo em torno das causas comuns, das causas que chegam até a nós, das causas que têm as nossas características e também nos sensibilizando com as características de todas as causas de todos os nossos irmãos e que chegam até a nós. Agora é preta mesmo a tela, não precisa estranhar, nós vamos aqui compartilhar com vocês um outro documento. Tão interessante, né? Nós nos... Ok. Então, agora voltamos. Entrou? Sim. Ok.
Acho que a Regina orienta vocês que esse é o primeiro, vamos chamar do nosso primeiro caso para conversarmos com vocês. Uhum. O propósito, né, de qualquer notícia é quanto ao que a gente sente ao ler qualquer notícia, né? A observação, a auto-observação do que acontece dentro de nós, né? A nossa identificação, o que a gente pensa, quais os pensamentos que vêm quando nós lemos, né? Então vamos acompanhar a leitura desta notícia, tá? Que é de janeiro, 17 de janeiro de 22. Pandemia produz um bilionário a cada 26 horas e os 10 mais ricos dobram fortuna, diz Oxfam. Enquanto a renda de 99% da humanidade caiu durante a pandemia, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas e os 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobraram as suas fortunas na comparação entre março de 2020 e novembro de 2021. Os dados são de relatório da Oxfam e também mostram que a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo passou de 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão nos 2 primeiros anos da pandemia. Ao mesmo tempo, a renda de 99% das pessoas caiu e mais de 160 milhões foram empurrados para a pobreza, enquanto 17 milhões morreram de Covid-19. Mostra o relatório Desigualdade Mata. Segundo a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia, se os 10 homens mais ricos do mundo perdessem 99,99% de sua riqueza da noite para o dia, eles continuariam mais ricos do que 99% de todas as pessoas. Eles hoje têm 6 vezes mais riqueza que os 3,1 bilhões mais pobres. O Brasil ganhou 10 novos bilionários desde março de 2020, quando a pandemia chegou oficialmente ao país. Atualmente, são 55 bilionários no país que acumulam uma riqueza total de 176 bilhões de dólares. De acordo com a Oxfam, o aumento da riqueza dos bilionários brasileiros foi de 30%, quase 40 bilhões de dólares, enquanto 90% da população teve uma redução de 0,2% entre 2019 e 2021. Neste cenário, os 20 maiores bilionários do país têm mais riqueza, 121 bilhões de dólares, do que 120 milhões de brasileiros, ou 60% da população. Os cálculos são baseados na lista de bilionários da revista Forbes 2021. Os dados sobre a parcela de riqueza vêm da Global World Databook 2021, do Instituto de Pesquisa do Credit Suisse. Já os dados sobre os ganhos dos 99% da população global são do Banco Mundial. Douglas Gavras. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma observação do tipo, escrever algum dado, porque eu vou descompartilhar para a gente poder todos se olharem, senão a gente não tem o alcance visual. Então, a nossa proposta e a pergunta principal é: ao ler esta notícia, qual o pensamento que vem? Qual a sensação ou o sentimento, né? O que nos remete essa notícia?
A minha injustiça social, né? E como que você se sente assim, diante dessa injustiça? O que reverbera em você essa injustiça? Eu acho que, da minha parte, eu preciso lutar mais, né, para que haja... Lutar é uma palavra, né? Mas trabalhar de acordo para que no meu entorno, à minha volta, tente melhorar um pouco isso. Mas eu acho muito difícil, politicamente, economicamente, a gente lutar assim, contra o capitalismo, que eu acho que já está superado, né? A gente precisaria encontrar um outro caminho aí. Mas o que reverbera é isso, uma grande injustiça social, uma grande angústia de ver as pessoas assim, de sair na rua em São Paulo, né, e tropeçar nas pessoas como se não fossem seres humanos como nós. Interessante que enquanto a Hilda estava fazendo a leitura, óbvio que a gente já tinha trabalhado, eu, Hilda e Regina, nós já tínhamos trabalhado para organizar essa apresentação para vocês. Fizemos alguns comentários e, sobretudo, o que nós gostaríamos de poder trazer essa prática, porque a gente fica se sentindo tão impotente diante do volume que essa notícia nos traz e da distância com a nossa realidade e, sobretudo, com aquilo que a gente acompanha da realidade de classes menos privilegiadas do que nós ainda. Então, assim, a gente sabe que é uma distância, um caminho enorme. Então, e a resposta da Thelma me fez lembrar o quanto isso mexe com a gente. Eu não sei se todas teriam a disponibilidade de, ao menos, dizer assim, olha, eu me senti assim, mesmo que seja de uma maneira desfavorável, um sentimento desagradável, porque eu senti o grupo vibrando diferentemente no decorrer da leitura da Hilda. É como se essa coisa nos tocasse de uma maneira mais profundamente, a ponto de dizer assim, eu tenho as mãos atadas. O que eu posso fazer diante de dados tão contundentes como esse? Então, eu não sei se alguém também se compartilharia dentro dessa linha. Oi, Mar. Eu também falaria exatamente isso. Então, quando estava lendo a notícia em si, o cabeçalho dela, já é impactante, né? Você ter essa noção de que durante uma pandemia houve um crescimento tão grande assim, dessa quantia de imensa. Quando vai olhando, vai se desenrolando, passa de um espanto e indignação e uma sensação exatamente disso, né? Meu Deus, os números são tão gritantes que a gente fala, meu Deus do céu, como é que é possível isso? E não ter também, como a Thelma falou, se sentir meio que atada. Como é que a gente vai poder transformar isso? Como é que a gente vai lutar contra uma coisa tão grande dessa, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, o cara ainda, a leitura diz ainda que se eles perdessem toda, 99%, ainda estariam muito ricos. Quer dizer, é um absurdo, a gente Mais não tem nem rico do que a minoria. é um absurdo isso. Então, é essa sensação que dá de espanto no início, indignação e aquela sensação de tolimento. Eu vou fazer uma pergunta para Marisa. Qual é a reação imediata sua? É o pensamento? É o físico? São emoções que vêm? Eu acho eu me senti meio que irritada com isso, assim, uma situação que me incomodou bastante, né? Ver uma coisa dessa acontecendo, ouvir esses dados tão contundentes, me irritou numa situação interna. Acho que foi isso.
Foi no físico. Irritação é uma mistura de emocional com físico, né, Marisa? Então, se traduz dessa forma, né? A gente fica com o corpo mais tenso, mais retesado mesmo e irritado, né? Poxa vida, como é possível isso, gente? Se eles pudessem dispor um pouquinho, já trariam tanta melhora para o mundo inteiro, né? Mas, enfim, irritação e indignação. Isso. É importante olhar, como se a gente estivesse olhando de fora. Porque nós estamos falando aqui dos nossos... Independentemente disso ser verdade, porque deve ser verdade, mas é o mundo onde a gente vive. Como é que a gente observa o nosso posicionamento pessoal? Porque não existe uma coisa que seja certa ou uma coisa que seja errada. O que existe, sim, é como cada um de nós se relaciona com isso. Marisa, você percebeu que aí você já foi por uma idealização de uma solução? Se as pessoas pudessem, vamos dizer assim, dividir isso, aquela coisa que a gente pensa, qual a possibilidade para a gente sair do nosso incômodo pessoal, né? E cada um de nós procura, de repente, encontrar. A Thelma já falou, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse panorama. Como seria fazer alguma coisa? Seria tipo uma revolução? Tipo, pegar em armas? A gente sabe que isso não funciona. Já foi feito em muitos lugares. Agora, o que a alquimia propõe como forma da gente observar a nós mesmos diante de notícias que todos os dias nós nos defrontamos? Todos os dias, várias vezes por dia. Um pouco do que a Thelma falou, eu também, aqui do lado da minha casa, a gente passa na rua, uma grande quantidade de lojas, negócios estão fechados. Fecharam, estão para alugar, estão para vender. Quer dizer, a gente fica pensando, nossa, nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, quantas pessoas ficaram sem aquilo que tinham esperança, sem o seu negócio, sem o seu trabalho, sem o seu ganho, sem a sua... É uma coisa que passa na cabeça de todo mundo, não é? E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Como é que é o nosso caminho habitual? Porque nós entramos sempre no nosso padrão habitual de resposta. É isso que a alquimia propõe. Como eu observo a minha mente, como eu observo o meu corpo, como eu observo o meu emocional. Como eu me posiciono comigo mesma diante dessas situações. Não existe uma resposta. Não existe uma resposta pronta. Não existe uma coisa que você fala, não, o certo é isso, o errado é aquilo. Eu tenho que me colocar do lado certo. Nós estamos no mundo. Não tem um lado certo. É isso que nós estamos trazendo para vocês. Como a Sola falou aqui do lado. Assim, no início, ela até falou assim, mas gente, enquanto estava lendo a notícia, ela dizia, mas como é que pode isso? Eu só estou vendo, né, como você falou, eu só estou vendo lojas vendendo, casas tudo fechada, os negócios, né, sendo todos atrapalhados. Como é que pode alguém ganhar tanto? Né? Quer dizer, primeiro é essa indignação que passa pela gente. E no sentido de que também, no decorrer da coisa,
o que eu posso fazer, né? O que eu posso, como é que essa notícia chega para mim? A gente já viu que chega com uma certa indignação, com uma coisa que nos deixa meio apavorado, assim, né? Atordoado, mas assim, o que eu posso fazer? Né? Isso, vou dizer assim, eu não tenho como lutar contra o cara, e o cara não está certo nem errado, como você disse, que na verdade, se ele ganhou, é porque ele fez lá, a firma dele vendeu não sei o quê para a farmácia, para não sei quem, de alguma forma, não estou aqui para julgar se o caminho dele foi certo ou errado, o fato é que ele ganhou. Né? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Eu fico pensando que, no máximo, a gente pode olhar para isso e tentar jogar uma luz para ver se o cara, né, se as pessoas que estão detentoras de tanto dinheiro assim, possam usá-lo de uma maneira mais democrática, ajudar um pouco mais as pessoas, não só guardarem para si. É o que eu posso estar pensando, porque revolução não tem jeito, né? Então... Isso, mas o nosso movimento, Marisa e Thelma, e para todo mundo também, o nosso movimento é sentir o que a gente está sentindo e ir para fora. Eu tenho que fazer alguma coisa fora se eu estou me cobrando em relação a essas situações e essas coisas todas que a gente está vendo e que está acontecendo. Eu teria que fazer alguma coisa fora. O que nós estamos dizendo, como é que eu posso compreender o meu movimento, a minha reação, o meu sentimento, o meu pensamento e onde eu fui levada por essa notícia e por quase todas as notícias que a gente ouve, tanto na Globo quanto no jornal. Para onde eu sou levada? O que acontece comigo? O que acontece com o meu corpo? O que acontece com as minhas emoções? O que acontece com a minha mente? Qual é o movimento que a gente tem? Pessoal. Não, mas eu acho que bom, já falei, eu acho que no meu caso, um movimento de indignação. Eu acho que, como a Hilda falou, todas essas notícias, os jornais e qualquer mídia que seja, eles pegam, até o mercado, né? O supermercado faz isso. Eles pegam no sentimento de seu para poder vender aquilo que eles querem vender, para poder transformar aquilo numa situação favorável para eles, né? Então, eles vão puxar alguma forma de você estar se relacionando com aquela notícia, com aquela oferta, de uma maneira emocional. Então, vai puxar o seu emocional. E como é que a gente... O que a gente faz para sair dessa polarização, para sair dessa manipulação que a gente vê que está acontecendo? Porque a gente tende a se polarizar sempre. A gente tem que escolher um lado, né? Pelo que a gente aprendeu, é sair da situação e olhar afastado, olhar de cima, olhar de uma outra posição, né? Para você poder ter um fiel, né, da coisa. Mas olhar para quem? Olhar para a situação ou olhar para a gente? Não, o olhar da situação, mas assim, é olhar seu para que você nessa situação, o que você, né, pode gerar, o que você pode estar sentindo nesta situação. Alguém mais gostaria de comentar? Eu acho que a Mônica está falando alguma coisa. Ela está falando no telefone, desculpa. Alguém mais gostaria de se colocar? Porque parece que a gente está num diálogo... É interessante que todo mundo possa se colocar, porque nós estamos falando de uma ideia, de uma proposta que pode parecer fora da realidade para vocês. A realidade é a gente ficar indignado com as coisas, né? A realidade é a gente ter um julgamento, ter um posicionamento, se colocar de um jeito ou se colocar do outro. Se eu for rico, se o meu ganho aumentou durante a pandemia, eu vou achar que está tudo certo, não é? Eu vou ficar feliz que aconteçam coisas assim no mundo. Se não, eu estou do outro lado, então eu posso me posicionar
junto com outras pessoas. Como é que eu me relaciono com essas situações? Como é que é o olhar da consciência diante disso? Eu só posso olhar para a consciência se eu olhar para mim, se eu olhar para o meu corpo, para o meu emocional e para a minha mente, para os movimentos que acontecem na hora que eu ouço qualquer coisa, que eu vejo qualquer coisa. Que me remeta a mim mesma. Nós estamos o tempo todo diante dessas situações. Foi por isso que nós trouxemos essas questões que são contundentes. Vou dividir Vou com falar vocês. Oi, mais um desculpa. pouquinho. Então, eu acho que, né, tem essa questão da irritação, e o que a gente faz, como que a gente sente essa impotência, né? Eu busco ver o que eu posso fazer, não assim, por exemplo, às vezes, não ir para uma instituição direta, mas tem tanta gente à minha volta, né, que precisa, não só as pessoas que estão ligadas à minha família, amigos, pessoas que eu conheço e tal, que eu posso nesse momento ajudar e ir ampliando isso, entender. Por exemplo, eu acho que não existe uma neutralidade, né? Você tem que estar em algum momento, em algum polo mesmo. É difícil você estar ali. Por exemplo, com relação a quem tem dinheiro, a essa notícia, por exemplo, não é uma questão para mim de merecimento, né? É uma questão que também a gente tem que ter esse conhecimento, tem que buscar saber, né? Como que é esse sistema, o que está sendo gerado. Muita gente ganha grana por merecimento, mas não me parece ser o caso dessas pessoas que estão só investindo, investindo, investindo. Mas não indo para né, generalizar, né, não só na notícia, eu acho que essa forma de contribuir, de ver o que ressoa e agir diante disso. É claro que não pegando arma, dando murro em ponta de faca, mas percebendo, né, não se deixando levar por fake news, por exemplo, centrando e buscando um caminho com outras pessoas. Eu acho que não dá para fugir dessa questão de um sistema político, de algo muito maior que a gente, mas, ao mesmo tempo, você pode caminhar por aí, né? Percebendo, ouvindo, buscando caminhos. Não dá para achar que assim não tem solução nenhuma, mas que é muito difícil, essa sensação de impotência é muito forte, principalmente estando dentro de uma pandemia, né? Que a gente fica ainda muito se sentindo ainda muito mais atado, né, para tomar posições, enfim, levantar bandeiras, e é isso. Quem tem uma bandeira para levantar? Entre nós aqui. Eu não tenho uma bandeira, gente, mas eu fico pensando assim, já parei, muito antes de começar a pandemia, eu já estava com um pensamento mais ou menos levado para esse fim, no sentido assim mais particular, né? Eu não sei quantas de vocês aqui no grupo são aposentadas, mas eu sou aposentada. E eu posso afirmar para você que a pior coisa que existe no mundo é se aposentar. A maior besteira é você acreditar naqueles que falam assim, não vejo a hora de aposentar, e não tem hora para fazer nada, não sei o quê. É horrível, gente, é horrível. E aí eu fico me questionando e conversava muito com minhas irmãs. Eu falei, gente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir alguém, eu quero estar para alguém. E eu até hoje estou nessa de procurar. Quer dizer, a pandemia, como a própria Thelma falou, ela nos fechou muito, ela nos fez esse movimento de
entrar, né? De fazer a gente entrar e pensar um pouquinho melhor nessa situação. E aí eu pensava assim, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ajudar. E não é só, por exemplo, contribuir com alguma coisa. Eu queria pôr a mão na massa, como quero até hoje. Eu tenho pedido muito isso, para que me deem uma forma de eu encontrar um espaço onde eu possa me doar, onde eu possa servir ao outro. E eu penso que a alquimia ajuda bastante a gente a pensar um pouquinho em como a gente olha para isso, né? Um primeiro momento, quando você vê uma notícia, eu não sei vocês, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar de canal. Eu quero mudar de canal, não quero escutar, eu quero ficar meio fora dessas coisas e não prestar muita atenção. Ao mesmo tempo, eu falo assim, bom, mas eu estou fugindo, né? Eu estou fugindo da coisa, eu preciso encarar, eu preciso estar de peito aberto, olhar isso, ver isso, fazer isso. Então, gente, eu acho que essa polaridade é muito difícil para a gente também, né? Então, eu tenho feito um trabalho, esse mergulho interior meu muito grande, e isso tem me feito uma pessoa melhor, porque antes assim, eu pensava assim, vou para a rua, por exemplo, em São Paulo, onde a Marília, onde é a casa da mamãe, que eu estava há muito tempo lá, né? É um bairro muito central, e aí você encontra gente, a loja, de esquina em esquina você encontra, não precisa nem ser esquina, às vezes saindo do prédio, do apartamento, tem gente no chão largada, né? Aí eu penso assim, puxa, eu estou aqui no apartamento, eu não podia descer e, sei lá, fazer alguma coisa, perguntar o que está precisando, o que é, o que você quer, mas ao mesmo tempo tem coisa que puxa a gente para trás, para não fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu, agora, como eu estou muito na cozinha, gente, cozinhando muito, 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 e aí sobra coisa, eu tenho guardado essas coisas. E aí eu tenho sentido um sentimento, uma coisa tão profunda, tão maravilhosa, quando eu junto as coisas, saio na rua e eu entrego para a primeira pessoa, assim. Primeiro eu penso, eu faço o meu pensamento e peço, por favor, faça com que eu entregue isso para aquele que realmente esteja precisando, né? E eu tenho encontrado essa situação. Eu tenho procurado fazer isso com um pouco de frequência e isso enche o coração da gente, a gente começa a se abrir para enxergar uma forma de como a gente pode. Eu não posso lutar contra os bilhões dos bilionários. Eu não posso. Não tenho essa condição. Mas eu posso fazer alguma coisa, por menor que ela possa parecer, ela me traz um bem interior, uma satisfação imensa quando eu pego um saco que eu separei, um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco que sobrou e que eu estou dando para o meu irmão que está na rua e que está precisando. Então, essa é o meu sentimento para esse assunto. Eu me sinto realmente assim, ó, muito pequenininha perto de tudo isso mesmo. Eu posso provocar um bocadinho, me sinto muito à vontade, né, porque a Miriam é minha irmã, então, provocando-a, eu posso abranger vocês todos no bom sentido da provocação. Porque ela disse tantas coisas íntimas que certamente passam para cada uma de nós, óbvio que com o jeito que cada uma tem para fazer isso, mas ela fala de um diálogo interno, né? Eu paro, peço para que eu possa chegar àquele que necessita, porque ali eu me sinto absolutamente, vamos dizer, voltada e cumprindo um desejo que ela tem de servir, de ajudar ao próximo, etc. Ao mesmo tempo, ela acrescenta um segundo detalhe, o detalhe de que ela se sente tão, 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 tão feliz quando ela está nessa circunstância. O que me fez pensar que ela diz assim, fui correspondida no meu pedido. E aí, a minha provocação é assim, a quem você pediu? A quem nós fazemos esse pedido, cada uma de nós, ou se é que fazemos,
quem nós fazemos isso? Ao externo? A uma entidade? A quem? Eu falo para quem que eu peço ao Todo-Poderoso, me ilumine para quem eu tenha que dar isso aí. E eu sempre encontro pessoas assim que recebem assim. Eu posso até contar uma especificamente. Eu estava na rua, na Avenida Angélica, Higienópolis. Quem conhece São Paulo sabe muito bem que bairro é esse. E o que é de um poder aquisitivo relativamente bom. Eu, de repente, andei com o pacote na mão de comida para tudo quanto é lado. Eu falei, gente, quanto mais eu subir a Angélica, ou seja, for para o lado da Paulista, menos gente pobre eu vou encontrar. Eu estou indo para o lado errado, eu tenho que descer para Marechal Deodoro, para o Minhocão, que é lá que vai ter mais gente que vai precisar dessa comida que está na minha mão. Mas eu tinha que ir para esse lugar que eu estava indo. E na hora que eu pedia tanto no caminho, que eu falei, eu vou parar de pedir para encontrar alguém. Porque eu vou descer, eu vou na Marechal, e na Marechal eu encontro alguém. Exatamente na esquina do shopping Higienópolis, em São Paulo, eu vejo uma senhora com aqueles carros com aqueles carrinhos que bota coisa dentro, né? Carreto, enorme, e uma senhorinha, ela me puxando aquilo. Eu não tive dúvida, parei do lado dela e perguntei, oi, tudo bem com a senhora? Ela falou, tudo bem, minha filha. Disse, minha filha já fez assim, pum, né, com mim. Aí eu virei para ela e falei assim, eu tenho um pouco de comida aqui. A senhora gostaria de receber? Oh, minha filha, você não sabe o quanto que isso vai ser importante para mim. Eu estou sem comer desde as 6, isso eram mais ou menos 3 horas da tarde. Eu estou sem comer absolutamente nada desde as 5 horas da manhã na rua. Aí eu peguei e falei, então, por favor. Eu falei, olha, mas tem peixe no meio, como dizendo. Cuidado, né? É peixe. Né? Aí ela falou assim, nossa, é isso, melhor coisa da vida, é um banquete para mim, eu sou nordestina e eu não como peixe há meses, e era o que eu mais comia na minha terra. Gente, como é que a gente pode voltar para casa num momento desse, né? Eu não vou salvar o mundo, mas eu tenho certeza que nesse momento eu doei o meu amor e essa pessoa me encheu de amor com essa colocação. E quem que fez isso? Ele. Ele que me orientou a encontrar ou dar de cara com essa mulher no meio da rua, essa senhora. Então, eu peço ao Todo-Poderoso. Ok, e além disso, a outra coisa que eu complementaria, diante de depoimentos assim também, quer dizer, a certeza de que eu fiz a coisa correta. Porque a gente começou a dizer, não existe o certo e não existe o errado. Nós estamos sempre que olhando para a situação como um todo e nos permitindo acompanhar as coisas, porque também somos responsáveis em não compartilharmos, né, com aquilo que não puder ter fluir, aquilo que não puder ser acrescido, aquilo que não puder ser contemplado. Então, como que a gente chega nessa certeza? E eu queria Oi, dar... gente. Oi, Mônica, por favor. Não, Pode falar, meu desculpa. anjo. Não, pode falar, era isso mesmo. Achei que você tivesse acabado, desculpa. Não, Pode meu concluir, anjo. depois eu falo. Eu iria dar 2 exemplos mesmo, mas eu posso fazer isso a qualquer momento, por favor. É esse o intuito Não, nosso. dá os exemplos, depois eu falo. Ok. Pode deixar. Porque essa era a questão, outra que eu estava falando, da questão assim, como você tem certeza das coisas? Então, em relação à certeza, junto com a questão da alquimia, por onde eu encontrei essa possibilidade anos atrás de seguir, compreender, trabalhar, praticar toda essa condição de melhor eu me conhecer, né, para depois eu me disponibilizar para o estar em conjunto com as pessoas. A Zuma dizia para nós assim, o fiel nessa situação é a voz do coração. Aquilo me intrigou, porque eu dizia assim, mas como é que eu vou saber como é que é a voz do coração? Quantas vezes eu estou numa situação que eu acho que eu estou ouvindo a voz do coração, ou não estou ouvindo, ou eu estou totalmente dentro de uma situação, tendo que tomar uma posição, e não escuto nada do meu coração. O que eu faço? Então, o conhecer-se
que a gente estava falando e que a Regina disse sobre isso, é a primeira emergência para a situação. Senão, eu sou essa caixa que ressoa com todas essas coisas externas. Isso gera em mim um caos imenso, porque eu não detenho conhecimento para saber tudo, eu não consigo discernir se todas as coisas que me atingem, elas são boas ou são ruins, e eu sou quase que levada a um comportamento que a gente está sempre questionando, quer dizer, onde está a consciência? Por onde eu sigo? E com a aplicação que a gente vai fazendo dessa forma, nos conhecendo, nos sentindo, acompanhando o nosso sentir, começa a formalização para você daquilo que te satisfaz, daquilo que te incomoda, daquilo que te aparta das pessoas, daquilo que te distancia do seu propósito. E aí essas sensibilidades, esse jeito de sentir, começam a te dar um fio norte para a situação. Era isso que eu queria dizer, Moni. Agora com você. Bom, a palavra que eu vou usar não é correta, mas eu fico revoltada, eu fico muito brava, eu fico muito e muitas vezes eu não, igual a Miriam falou, eu não procuro a notícia, eu mudo de canal. É uma forma de eu me preservar, vamos assim dizer, né? de eu cuidar um pouco de mim, porque foi muito drástico tudo que a gente passou. Então, aí, é que tanta coisa para falar. Então, sobre o ajudar. Eu era bem pequena mesmo, eu sempre tenho essa lembrança. Eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, e a minha mãe falava que ela tinha era uma conhecida, uma senhora que a gente visitava sempre aqui, e que ela falava assim: você ajuda quem estiver do seu lado, sempre próximo a você vai ter alguém que precisa da sua ajuda. Eu tinha 7 anos, gente, eu tenho 61. Eu cresci com isso na minha cabeça. E eu me tornei espírita tem 10 anos e frequento o centro, né? Agora com a pandemia, só online. E o que a gente mais escuta lá é a caridade, é você ajudar. Antes disso, uma vez eu ia à missa todos os domingos, bem lá atrás, uns 25 anos atrás. E um dia na missa, num domingo, o padre lá nos recados falou assim: nós estamos precisando de voluntários para fazer a sopa. Quem que pode vir aqui? Era terça e quinta. E aí durante 1 ano e meio, quase 2 anos, eu ia de manhã, das 9 às 11, uma vez por semana, lá ajudar a fazer a sopa. E eu trabalhava, só que eu sempre fui autônoma, né? Então eu conseguia organizar na minha agenda, vamos assim dizer, ia lá ajudar a fazer a sopa. No Centro Espírita, a gente coleta alimentos e aí tem o pessoal que vai lá durante a semana separar. Antes da pandemia, a gente já estava distribuindo, acho que 100 cestas básicas, então catalogar aquelas pessoas, então montar a cesta, porque as pessoas levavam o que queriam, né? E, por outro lado, a experiência mostra que me passa pela cabeça assim: vamos montar uma coisa na internet, né? Porque hoje em dia o pessoal faz para tudo na internet, o pessoal ganha milhões na internet. Só que as pessoas têm muito receio em doar dinheiro, porque acham que quem está fazendo aquilo vai pegar o dinheiro e pôr no próprio bolso. Ir para a rua e ajudar. Eu já fui assaltada à mão armada em Ribeirão Preto, às 10 horas da manhã. Isso já aconteceu há uns 4, 5 anos atrás. Mas isso me criou um medo, um trauma, que aonde eu tenho que ir, eu quero pôr meu carro estacionado no estacionamento, conforme quantas quadras eu tenho que andar, eu deixo tudo dentro do carro, não levo comigo, porque, né, eles querem. Então, a gente quer ajudar, precisa fazer alguma coisa,
mas a gente se depara com a desconfiança das pessoas e com o nosso medo. Aí eu moro num condomínio, pequeno, mas é um condomínio. E tem aqui uma moradora, junto com duas amigas, já faz anos que elas fazem na casa de uma delas, fazem a sopa lá, não é uma sopa, é uma comida, ela até posta lá, macarrão, feijão, arroz, frango, e então tem gente que vai lá ajudar a fazer, ou então ela pede, eu muitas vezes já levei lá para ela, né? Então são atitudes assim, são pontuais, mas a gente vê que tudo isso existe, né? Tudo isso acontece, mas o que a gente vai efetivamente fazer? Aí, durante a pandemia, tinha essas notícias, tanta gente morrendo, e aí você pega o celular para se distrair, né? Aí você vê lá, a fila da Louis Vuitton no mundo todo, tinha fila, tinha um monte de gente morrendo, sem ter o que para comer, e as filas das grandes e as grandes grifes, as lojas das grandes grifes, com filas quilométricas, o pessoal ir lá comprar bolsa, comprar sapato, comprar um trem a mais, e custa muito. Agora, está na Bíblia, doe sem fazer estardalhaço, Eu sei que tem muitas pessoas que devem fazer a sua doação, a sua colaboração, e que tem muita gente que nem propaga isso, nem mostra isso. Mas se a proporção, ainda mais, gente, eu estou até gritando, desculpa, desculpa, mas a proporção, que até mostra o texto, é gigante, é gigante. É um abismo. E o que eu fico muito, quantas lojas fecharam, né, que vocês citaram, a gente sabe, e isso não tem volta. Por que, no meu ponto de vista, não tem volta? A volta vai ser muito discreta, não vai ser gigantesca. As pessoas se habituaram a consumir pela internet. A minha filha prefere pegar o celular e entrar no Mercado Livre e comprar tudo do que pegar o carro, andar 2 quilômetros e entrar na loja e comprar. Você paga mais barato, você não tem que sair, e tem um monte de gente pensando assim. Bom, eu joguei um monte de coisa, né? Desculpa, mas assim... Isso. Hã? É exatamente isso a proposta nossa, né? É tudo que nos afeta. E aposto que para todo mundo está vendo que isso também acontece para si, não é só para você, né? Você falou uma coisa que é interessante, Mônica, que é o que a sua mãe falava. É aquilo que está próximo. É onde eu estou. É o que acontece aqui comigo. E que, na realidade, é uma coisa que a gente fala dentro da alquimia. É o estar presente. É o estar presente, mas o estar presente com você mesmo. É que quando a gente vê essas coisas, a gente sai de si. A gente vai para a situação. E com aquela situação, efetivamente, a gente não tem nada para fazer. Mas a gente tem, sim, a energia. Quando você falou, Mônica, que eu fico com muita raiva, eu também fico com muita raiva em muitas situações. É outra coisa que a gente fala na alquimia. Eu vou pegar e vou fazer de conta que eu não estou sentindo isso? Não dá para fazer isso, não dá. A gente tem sim é que olhar o nosso sentimento, a nossa raiva. E uma coisa que a gente fala na alquimia, como é que a gente pode transformar a ideia ou a compreensão daquilo que a gente está sentindo em um quantum de energia? Raiva é uma coisa que tem muita energia e que a gente pode usar na nossa vida,
na manifestação de algo que a gente efetivamente possa e queira fazer. É se fazer presente na vida, nas situações todas que a gente vive. E não se esconder. O que muita gente faz, o que muita gente pensa. Eu preciso me preservar, eu preciso me esconder, eu preciso sair de cena, porque as coisas estão muito perigosas. E é o que a gente está falando. A gente só pode efetivamente. Nós estávamos pensando, o que são valores? Todo mundo quer ser feliz. Quem é de vocês que não quer ser feliz? E o que é felicidade para cada um de nós? É ver a pessoa que está do meu lado feliz. Porque às vezes as minhas coisas pessoais estão todas ok, mas se eu sei que a das pessoas que eu conheço não estão, eu não fico bem. Mas é que tá. Mônica, você acha que é possível que as coisas todas estejam bem? Não fica. Não, mas a gente tem que dar. Não, a gente tem que dar o tamanho certo para aquela coisa, né? Claro. Mas por isso que é o velho ditado, não existe felicidade, existem momentos felizes. Ah, né? existe. Momentos felizes. Então, eu tenho uma neta que é uma criança especial. As pessoas da minha família conhecem. Então, é uma realidade difícil. Então, se for pensar nisso, eu nunca mais vou ser feliz na vida. Não, não é assim. A minha filha, que é a mãe da minha neta, nunca mais vai ser feliz? Não. Mas a gente tem que tocar, tem que cuidar dela e tocar a vida tudo em paralelo. As coisas têm que continuar. E aí eu pergunto, por que isso aconteceu? Né? Igual a Miriam fala, eu peço para os espíritos de luz, eu peço que seja para Deus, para Jesus, em que nome que queira dar, cada um dá um nome que queira, mas existe uma força, existe, eu tenho certeza que existe. E a gente só pode ser feliz quando as coisas estão certinhas, quando está tudo certo, quando está tudo bem. Não, porque nunca está tudo certinho. Exatamente. Não, nunca está. Exatamente. É um estado, mas não é um estado de estar. É um estado de ser. É quando a gente pode compreender e saber que eu estou sendo aquilo que eu tenho que ser, aquilo que eu quero ser, na situação que se apresenta diante de mim. Eu tenho que fazer a minha parte, o que dá para eu fazer. Exatamente. Exatamente. É ser você mesma. Porque o que acontece quando a gente lê uma notícia dessa? A gente entra na impotência. A Wilsa saiu daqui porque ela disse que tinha um compromisso e ela falou que ela estava se sentindo péssima, super impotente diante daquilo que a gente tinha colocado. Será que foi para isso que nós colocamos essa notícia? Não, mas... Ao contrário, quando você fala, a minha neta é especial. Gente, a gente está podendo participar de uma situação como essa. Eu posso dizer isso de fora, mas eu não sei como é que você consegue dizer isso de dentro, Mônica. É poder estar completamente inteiro com esse desafio, com essa pessoa que está precisando. E isto também, eu entendo que isto também pode ser felicidade. Sim, porque eu estou tendo a chance de fazer uma coisa que muita gente não tem. Exatamente. É aquilo que eles falam, que o especial não é a criança, o especial são as pessoas que estão ao lado da criança. Exatamente, que estão podendo... A gente sabe disso, porque a gente, quando ela frequenta a fisioterapia, né, e lá a gente vê muitas histórias, principalmente a minha filha,
Tem avós, tem tios, tem parentes muito próximos que não aceitam, que não visitam, que não, enfim, eu sei de histórias escabrosas, de coisas horríveis. Então, se a pessoa não consegue ter empatia, carinho, caridade, enfim, humildade para aceitar tudo aquilo, essa, essa pessoa, sabe, ela é pobre de espírito. Mas esse é o problema dela, né? E Ah, como é que sim. eu posso, sem julgar, é uma outra coisa que a gente faz o tempo todo sem se dar conta que a gente está fazendo. Hoje eu vi uma mulher na rua, daquelas que a gente pode chamar de perua. Ela estava com um vestido hiper provocante, numa situação super que não tinha nada a ver com aquela roupa que ela estava usando. E eu imediatamente fui para o meu julgamento. Nossa, mas que mulher perua, o que ela está querendo? Aí eu parei e falei, não sei, não sei. Eu não quero julgar. Eu não quero dar um rótulo para essa situação. Porque na hora que eu dou um rótulo, eu me separo. A gente só pode a gente só não pode se separar daquelas pessoas que são boas, daquelas situações que são certinhas. Não dá. Não dá. A gente só pode ser inteiro se a gente estiver junto com a gente mesmo e junto com aquilo que está à nossa volta. Porque senão vai ser frição, vai ser julgamento, vai ser separação. E vai ser principalmente isso que a Wilsa estava sentindo, impotência. Eu sou especialista em impotência. Eu sei exatamente do que eu estou falando. A Zuma me pediu para escrever sobre impotência, para falar sobre impotência, para várias vezes. Porque a gente é onipotente, a gente quer ser onipotente, a gente quer resolver os problemas do mundo com os nossos recursos. Agora, o que eu posso fazer com o recurso que eu tenho? Com aquilo que eu sou da melhor forma possível, aqui, hoje, aqui do lado, é sendo eu mesma, é estando de acordo comigo, é estando feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Eu estou aqui com a minha cachorra bufando no meu colo, morrendo de calor, mas hoje, aqui neste momento, é isso que eu estou precisando fazer, porque ela morre de medo de trovão, de chuva. Eu queria fazer isso? Se eu fosse pensar, não queria. Mas eu preciso ficar feliz fazendo isso. Eu acho que isso aí são situações tão simples e a gente complica na nossa vida. Porque a gente quer resolver um problema monstro e acha que pode. E aí fica infeliz porque não consegue. O que eu posso? O que eu quero? O que eu consigo? Como eu me posiciono diante dessas situações? Eu tenho que começar pelo que eu sinto. Viu, Mônica? A gente sempre tem que começar por aquilo que a gente sente. Eu sempre tenho que começar pela raiva. É verdade, quase sempre. Porque eu fico indignada muito facilmente. E aí, o que eu faço com aquilo? Eu volto, eu reconheço onde é que eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu quero fazer com aquilo. Como é que eu posso usar isto como energia de transformação, de presença? Até de
compreensão do outro, não me separando do outro, mas compreendendo aquilo que me deu raiva, sabe? Sim. Quando a gente pensa na raiva nas relações cotidianas dentro da nossa casa, da nossa família, muitas vezes assim a gente não tem como evitar, mas na maioria das vezes assim, não adianta eu ficar com raiva, porque é o trabalho de ficar com raiva, ficar de bico e desficar. Então vamos guardar. Então nem vamos ter que voltar, já vamos ficar aqui e vamos seguir em frente, sabe? E vamos pensar o quão pior poderia ser. Né? Ou também, isso é uma coisa, e o mais importante que isso é pensar no que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. Né? Porque, de repente, ela agiu daquela maneira por uma série de motivos, né? Que às vezes a gente não prestou atenção, a gente não sabe. Isso é muito importante. Então, antes de pôr o dedo, antes de brigar, antes de achar ruim, tentar saber, peraí, mas por que isso aconteceu? Né? Eu tive um dia ruim, eu torci o pé, né? Por quê? Então, assim, a minha sogra, ela era uma pessoa muito boa, mas ao mesmo tempo ela tinha uma coisa assim, ela xingava, ficava brava. Eu falava assim, por que em vez dela gastar essa energia para isso, ela não gasta essa energia para mentalizar coisa positiva? Vamos fazer a nossa parte, por pequeno que ela seja. Eu falo para Deus, eu estou fazendo meu. Eu ando deprimida, essa noite eu acordei 3 horas da manhã, não consegui dormir mais, né? É menopausa, é insônia, enfim, um monte de coisa, né? Aquele combo que a gente está acostumado. Mas eu estou indo caminhar aqui dentro do meu condomínio. Eu falei assim, eu vou lá, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E está fazendo por você, que é sempre o primeiro passo, gente. É que a gente fica pensando sempre para fora. Enquanto a gente estiver posicionado fora, vai ser quase impossível. Eu falo que o meu futuro não é, eu não tenho futuro, o meu futuro é hoje. Meu futuro é hoje. Cada dia, é hoje. É mesmo, é hoje. Agora, neste momento, o que é o melhor para fazer hoje, estando presente aqui, hoje? O que eu quero, né? Olhar para aquilo que eu quero, porque às vezes eu não quero, né? Às vezes eu não quero fazer nada legal. Às vezes eu tô irritada, tô de saco cheio, não quero. Aí eu vou olhar e falo, pô, mas o que eu tô querendo? Eu tô querendo me manter nessa posição. Eu tô querendo ficar infeliz. Eu tô querendo ficar chateada, eu tô querendo ficar irritada. É uma escolha também, mas eu tenho que saber que isso é uma escolha. E muitas vezes, como a Wilza falou, não é uma coisa muito simples a gente sair dessas situações, desses momentos, mas precisa estar presente. Isso é uma coisa que a gente sempre fala na alquimia, que é o sentir-se sentindo. O que eu estou sentindo? Eu vou sentir, eu vou olhar, eu vou reconhecer. E aí eu vou ter qualquer possibilidade de que aquilo se transforme pela minha presença. E quais são os recursos para voltar a estar presente, né? Porque Isso. todas essas notícias nos tiram, né, do centro. E aí a gente entra nos pensamentos, nas emoções, na raiva, no medo, na impotência. E o que eu faço, né, como a Regina disse, com toda essa energia, né? E o que é estar presente? Como é que eu trago tudo isso que está borbulhando dentro, né, e ao redor de nós para esse alinhamento, para essa presença de novo, estar presente no aqui e agora.
Começando pelo corpo. O que nós fazemos com toda essa energia? Alguém pode responder? O que cada um faz, porque também é diferente para cada pessoa, né? A Bela já deu. Na alquimia, nós Ailda, a estar gente presente no corpo é o primeiro passo. Estar presente no corpo. Sentir o corpo. Então, a gente tem que sentir a sensação do corpo, né? Mais que nada, primeiro passo. Então, a gente para todos esses pensamentos, toda essa agitação, a intensidade, ou até o abandono, né? Porque a gente pode desistir de tudo isso. A gente para, vamos parar agora, vamos respirar, né? Observe como está a sua respiração agora, neste momento. Observe, sem mudar o padrão. Como é que está a sua respiração agora, neste momento? Curta. Está com a boca do estômago preso. E agora vamos respirar profundamente. Inspirando e expirando. Relaxando o corpo. Sinta todo o corpo. Você pode respirar da forma que você quiser, inspirando pelas narinas, expirando pela boca, ou inspirando pelas narinas e expirando pelas narinas. A Regina já começou a bocejar, né? Ela estava com o plexo preso, a boca do estômago preso. A gente pode respirar assim, inspirando e faz de conta que você chegou em casa, chegou da rua. A Marília já começou a mexer o pescoço, tirar as tensões. Chegar em casa é chegar no corpo, né? Isso. E aí você observa que começa um movimento interno. Né? Você já começa a sentir a temperatura do seu corpo. Já começa a sentir a pele, a coluna. Pode fazer essa respiração. Aí você começa a mexer o corpo. Às vezes a gente bufa, né? Tá com tanta raiva. Ou soltar. A Thelma já está mexendo o maxilar, que fica todo preso. Quanta coisa que eu queria falar e não falei. Quanta coisa que eu queria. Começa a tossir. Isso. O corpo Primeiro falando. passo. E aí, observe agora como que você está. Como estão seus pensamentos agora? Para onde foram? Aquilo que você estava sentindo, raiva, medo, indignação, como está? Primeiro passo. Trazer a presença no corpo. E acho que a gente pode ir para a segunda notícia, né, Marília? Para ver as nuances e os movimentos. Confesso a você que eu estava passando um recadinho para a Regina. Vamos pular para o final, porque olha as horas. Ah, é? Então tá bom.
E aí Então, o Hilda já começou. A nossa segunda notícia, vamos só dar uma... Era uma notícia sobre o Djokovic, que eu acho que muitos de vocês devem ter acompanhado, onde a gente pôde sentir como nós estamos sujeitos a tantos movimentos. Se a gente olha os julgamentos das pessoas, os posicionamentos das pessoas, um fato como a escolha dele de querer ou não tomar vacina, o movimento, ai, mas ele falou isso, mas ele falou aquilo, mas ele fez isso, mas ele é assim, mas ele é digno de ser, de ser visto como uma pessoa verdadeira, ou ele é uma pessoa sacana. E aí, as pessoas se posicionando de formas as mais variadas, as mais diferentes, e não existe o certo, e não existe o errado. Não existe. Nós estamos num mundo de disparidades, de variedades de posicionamentos. Qualquer palavra, qualquer julgamento pode ser contestado. 1000 caminhos possíveis. Por que eu acho que a pessoa se posicionar assim é certo e se posicionar assim é errado? Por quê? Nós estamos no mundo, todo mundo junto. Nós estamos o tempo todo, todos sujeitos, e a pandemia veio justamente para nos mostrar isso. Nós fazemos parte. Estamos todos juntos. E nós vemos que nós também estamos sendo manipulados justamente por essas pessoas que têm o poder na mão, que têm dinheiro, e que nos levam para um lado ou para o outro, que dizem, ah, não, isso você tem que fazer porque isso é certo. Aí eu olho e falo, será que é certo? Será que é certo mesmo? Quando eu sou médica, as decisões médicas, elas não estão de acordo com as decisões políticas. E nós temos que falar o quê? Tudo bem, vamos lá. Eu não vou deixar de observar. Eu não vou deixar de saber aquilo que eu sei. Mas eu não preciso me unir a um lado ou ao outro. Ah, esse fulano falou, ele está certo, esse outro aqui está errado. Ai, deveria ter sido assim ou deveria ter sido assado. Não sei. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Vocês se lembram de tantas pessoas que quiseram trazer algo novo para o mundo e que foram mortas, massacradas? As pessoas, por exemplo, as mulheres que queriam votar, na época delas, as mulheres não votavam. As mulheres os maridos eram donos, elas não tinham liberdade. E as mulheres que começaram a querer fazer uma coisa diferente foram massacradas, muitas foram mortas para conquistar algo novo. Nós estamos num momento desse no planeta. No momento da gente olhar para o outro e a gente vê o outro é meu irmão. Independente da situação ou de como ele está se posicionando na vida dele. Eu posso dizer, porque eu não concordo com isso, porque eu acho que isso é errado, então essa pessoa vai ser julgada, condenada. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que a humanidade fez em tantas situações parecidas com a nossa. Nós estamos num momento altamente desafiador para todos nós. E esse desafio ele tem que ser enfrentado por todos nós. Cada um sendo o melhor que pode, fazendo o melhor que pode, vibrando aquilo que eu sei que eu sou.
aquilo que eu quero para mim e para o mundo. É isso que eu tenho que vibrar. Eu quero separação, eu quero morte, eu quero julgar o outro porque ele pensa diferente de mim. Não, eu não quero isso. Eu quero estimular a criatividade. Eu quero aceitar aquilo que é diferente. Porque esse mundo tá novo. Tá difícil da gente saber o que é certo, o que é errado. Em cada momento. E é isso que a alquimia fala. Como é que a gente consegue perceber que nós só podemos ter ideia se a gente está certo ou se a gente está feliz quando a nossa vibração estiver numa frequência alta. Eu fiquei chateada da Wilza sair e estar com aquela sensação que ela estava de impotência. Porque diante dessas situações tão diferentes, tão fora do nosso poder, se eu acho que eu posso resolver aquilo, eu só posso cair na impotência. E a minha vibração, ó. Então, não tá legal, não tá bom, não é isso que eu quero, não é isso que nós temos para fazer. Quando eu falo, eu vou fazer o melhor, o que é fazer o melhor? Para cada um. Eu acho que é sempre essa a questão. O que é para cada um? A diferença, né, entre contagiar e E contaminar. contaminar. Exatamente. A Wilza, na hora que ela saiu daqui, e quando eu também fico mergulhada, como todos nós, quando a gente fica mergulhada na raiva, na impotência, na tristeza, na identificação, nós estamos contaminando, nós não estamos contagiando o mundo com positividade, vibração boa, amorosa. Isso é uma coisa que a gente sempre fala na alquimia. Para a gente saber se a gente tá legal ou não, é só olhar para como a gente está se sentindo naquele momento. Como é que eu estou me sentindo neste momento? Qual é a minha vibração? Eu estou contaminando ou eu estou contagiando? Eu estou sendo uma fonte de negatividade ou eu estou sendo uma fonte de positividade? Eu estou curando ou eu estou contaminando com a minha presença? Eu acho que é sempre essa uma questão para a gente. Não seria uma polarização também? Polarização por quê? Ou. Não. Ah, Né? sim, claro, mas nós estamos num mundo de polaridade, Thelma. Então, quando você deu esse exemplo, eu fiquei com uma dúvida, né? No caso, nós vivemos em. Nós estamos falando de vibração. Vibração é frequência. A vibração é frequência. Não é polaridade. É polaridade se a gente julgar. Fala, desculpa, Thelma, desculpa. Pode continuar o que você estava falando. Não, você respondeu. Porque no exemplo que você deu, para mim, assim, fica uma questão também que existem regras sociais, né? Não é só uma questão de julgamento. Na questão da notícia, por exemplo, né? Ele pode se vacinar ou não, aí é uma questão de cada um, tá tudo bem. Mas existem regras para a gente viver socialmente.
Eu moro num prédio, né? Tem regras aqui. Se eu quiser escutar funk, que eu nem gosto, mas o exemplo é estapafúrdio, a 1h da manhã e pôr num som altíssimo, eu vou incomodar todos, né? Lógico, eu tô fazendo uma coisa que vai ser negativa para os outros. Eu já estou contaminando, né? Eu já estou contaminando. Aí é fácil de observar. Tem outros momentos que não é tão fácil. Tem outros momentos que não é tão fácil. Mas, Mas Rê, quando você falou desculpa, mas quando você fala do Djoko e quando ele toma ele como uma figura importante no mundo inteiro, influenciando uma série de gentes, de pessoas, principalmente a juventude, e ele toma uma atitude dessa, é como a Thelma está dizendo, é a mesma coisa. Quer dizer, às vezes quando a gente tem uma posição tão importante na sociedade, a gente deixa de ser, em determinados momentos, o eu para ser o todo. E então, pode ser também que não posso responder só por mim. Mas se ele pode ser que as pessoas ele vai influenciar a não tomar Mas vacina? Isso, Miriam, como é que vai ser a visão daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Qual vai ser a observação de tudo isso? Nós não sabemos, por isso que você não pode dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Mas eu também não tô, mas quando eu fiz isso para você, do Djoko, eu não estou dizendo que eu sou contra ele nem a favor dele. Eu estou analisando a situação da maneira como você está colocando. Ele é um influenciador. Agora, o que isso vai acontecer, ele vai ser responsável pelo que ele vai fazer. Sim, sempre. E por tudo que vai fazer, não é? Sempre. Então, nós vamos ser julgando. Responsáveis. Não estou julgando, mas eu acho que eu acho muito complicado a gente estar conversando. Eu entendo quando você fala de vibração, contagiando, entendo perfeitamente. E é lógico que o mundo inteiro vive essa polaridade a vida inteira. Desde que o homem surgiu na Terra, surgiu na Terra, surgiu isso aí. Quer dizer, o que essas mulheres aí, sei lá, não viviam naquele tempo, quer dizer, imagina elas se impondo contra a sociedade naquele momento. Elas estavam certas. Pelo julgamento da época, elas estavam erradíssimas, porque aquilo era eu lei. acho que é uma situação elas estavam, mas Mira, elas estavam contra a lei. Eu não estou entendendo qual é o contraponto aí da história. Nós temos, não dá para julgar, não tem o ponto certo, o ponto errado. Eu também não estou julgando, eu estou dizendo que é muito difícil a gente exatamente olhar para a situação, né? E tentar trazer alguma coisa. Até uma falou a mesma coisa, quer dizer, fazer um funk, não sei o quê. Né? Então, por exemplo, tem um exemplo clássico, a nossa praia lá em Bertioga virou exatamente isso. Agora, quem suporta, fica. Quem não suporta, sai, vai embora, não vai. E aí? Não é? É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Né? Mas o que você quer colocar nisso? Porque a gente está falando exatamente a mesma coisa. Cada um toma a sua atitude segundo o que ele analisa por si da situação. Então, mas assim, por exemplo, o Djoko, eu digo assim, quando tem pessoas muito importantes no meio disso e tomando atitudes desse jeito, eles de alguma forma vão influenciar, não tem como. Então, mas ninguém está se contrapondo a isso, e por isso que eu não estou entendendo por que você está insistindo. Então, porque eu acho que é difícil a gente pensar sobre essa situação do Djoko, ou de situações muito parecidas com essa. Qualquer situação é difícil, Miriam. Porque a proposta é essa tendência nossa de ver um lado ou o outro. Essa proposta não era assim. Nós estaríamos trazendo para vocês, não vai dar tempo da gente poder trazer, o universo que rodou a situação dele. Sendo importante, não sendo importante, mas porque é importante o cargo que ele ocupa, então ele tem uma repercussão. Né? Se fosse a Marília fazendo o seu treino de tênis, não ia ter problema nenhum. Ele é o número 1, simplesmente é isso. Agora, ninguém está julgando isso. Nós estamos querendo mostrar a multiplicidade e a universidade dos acontecimentos em cada instante da nossa vida. Sendo eu uma
pessoa de pouca importância ou pouco ser conhecida mundialmente, como eu sendo conhecida, não importa, esse é um detalhe. Um detalhe. Isto Porque o é, tempo e vai acontecer com todos nós, a todo instante é isso. É isso. Marília, mas é um detalhe muito importante. Às De vezes quê? um detalhe faz muita diferença, se ele é influenciador ou não. Eu acho que eu Sim, ainda mas nós estamos o tempo concordo com inteiro. você, mas assim, nem também isso não dá para generalizar, né? Eu acho que essa ideia De para quê? tudo. De que a gente tem dá. que se observar? A Não, gente nós temos sempre tem. sempre que nos Isso, observar, essa que sempre. isso que é uma generalização que você está falando da alquimia. A alquimia, a proposta é essa. Continuamente eu me observar. E eu posso observar o acontecido com ele, como foi o que nós preparamos para trazer para vocês. Buscamos todas as opiniões que poderíamos pegar para poder trazer, diferentes, a favor, contra, muito pelo contrário. Tudo tem seu lugar. Ninguém contestou nada. Nem nós nem dissemos para vocês que nós íamos dizer assim: vocês são a favor ou contra o Djokovic? De jeito nenhum. Não tinha nem isso. Então, eu não sei como que a gente reage. A gente está tão viciado que a gente reage agindo que estão nos chamando para opinar, para dividir, para dizer, ó, você é daqui ou você é de lá. É essa pressão que a gente vive todos os dias, todas as horas. Ou você é do bem ou você é do mal. As pessoas não conseguem abrir-se para entender. Eu sou igual a você. Só que os temperos da minha vida é diferente do tempero da sua vida. Vamos embora, vamos conversar, vamos estar juntos, vamos observar. E aí vem a liberdade das coisas, por exemplo, a dele, possivelmente as atitudes que a Marília toma não chegam aonde chega, chega dele. Isso gera uma responsabilidade? Gera. Lógico que gera. Acabou. É até aí onde nós podemos chegar. Então, por que nós fomos escolher? Se não fosse algo importante, não estaria trazendo o que rondou aí o Djokovic. Que era para a gente ver tudo isso, quer dizer, todas essas inúmeras possibilidades. E aonde a gente amarra o nosso bode, né? Como a gente entende que esse vício que a gente tem, fomos educados dentro dessa cultura, né? Então, quando a gente percebe, a gente já está reagindo, já está. Puxa, mas não é isso não está levando a nada, não tô entendendo a mim melhor e nem estou entendendo o outro melhor, mas já estou lá me posicionando. Por isso que eu estava dizendo, onde é que estava o foco de contestação aí, porque não era, o que a gente queria era mostrar essa universalidade de coisa que nós estamos mergulhados todos, o tempo inteiro. O tempo todo e cada vez mais. Nesta era que nós estamos, que é teoricamente da comunicação, né? Onde todo mundo fala alguma coisa. E aí a gente queria terminar rapidamente com algo que a gente faz na alquimia, que é trazer a nossa atenção para o nosso coração. É a gente saber que nós fazemos parte, que nós estamos todos juntos e que cada um de nós é tão importante quanto o morador de rua que está jogado ali. Eu me lembrei de uma parábola da Bíblia, que é a parábola do pastor com as ovelhas. Quando ele vê que ele tem 100, mas dentro do cercado dele só tem 99. E uma delas fugiu, não está presente. Ele deixa as 99 para ir atrás daquela que está
separada daquela que se perdeu. Isso traz para nós a verdade de que cada um de nós, cada ser humano é tão importante aqui e ao mesmo tempo tão pouco importante como uma ovelha. Mas para o nosso Pai, para Deus, que é o nosso Criador, cada um de nós é único, é único. E o nosso colorido, a nossa qualidade, aquilo que nós somos, é muito importante, é único e merece que o pastor vá atrás de mim quando eu me perca. É a gente sentir a importância que cada um de nós tem. E quando a gente se relaciona também com as pessoas com quem a gente está, é muito fácil gostar e se relacionar com as pessoas que pensam do mesmo jeito que eu, que concordam comigo, como a gente faz, como a gente se une àquelas pessoas que pensam do mesmo jeito. E aquelas que não pensam, eu vou julgar, eu vou dizer, essa aí não tem valor, essa daí está fazendo uma besteira e eu não concordo com ela. Então, ela é uma pessoa de outra classe. Não. Eu acho que esse foi um grande aprendizado desses últimos anos nossos. Estamos juntos. A gente sabe que energeticamente nós falamos na alquimia que nós somos um. Que enquanto um irmão estiver passando frio, passando fome, se sentindo infeliz, todos nós vamos ser afetados por isso. E é aí que nós temos que entrar no centro do nosso coração e sentir que nós podemos abraçar primeiro a nós mesmos com as nossas contradições e a cada irmão. Eu não preciso concordar, mas eu não posso julgar e separar. Eu acho que nós não temos tempo para fazer aquilo que nós programamos, que era uma meditação, mas acho que a Hilda já começou trazendo-nos com a respiração para o nosso corpo. E a gente observar que nós somos realmente como ovelhas que estão sendo conduzidas pela nossa presença, por esse pastor que é a nossa presença, a nossa consciência. E abrir os nossos sentidos, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para poder ouvir aquilo que a nossa presença nos diz. E manifestar o melhor que cada um de nós tem. Sabendo que isto nós podemos reconhecer pela qualidade da vibração. Quando estamos sensíveis
amorosos, pacíficos, nós podemos saber que a gente deve estar no caminho certo, que a gente está contagiando o nosso entorno com algo que é positivo, construtivo e amoroso. Tem muitas formas de amor. A gente sabe. E cada um de nós tem que saber qual é a nossa. E usar, e vibrar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Estamos todos bem? Obrigada, Rosa. A gente poderia nos imaginar dando as mãos essas pessoas que estão aqui e abraçando o nosso planeta, simplesmente para estar fluindo através das nossas mãos, do nosso abraço coletivo, o nosso planeta. Nosso reconhecimento, nossa gratidão pela oportunidade, por termos compartilhado esses instantes com aquilo que é mais profundo, sincero em cada uma das pessoas que conosco estiveram. O sentido de união esteja presente para fortalecer, inspirar o caminho da humanidade. Nós agradecemos a presença de todos vocês e avisá-las de que na próxima semana nós vamos estar recebendo Vani de Souza Manzo, que tem por formação inicial bióloga, já esteve conosco, acho que em 2020, e ela é atualmente uma professora mentora de saúde e qualidade de vida, dentre algumas formações que ela tem. E ela escolheu um tema muito interessante, que faz um contraponto. Não confunda a promoção da saúde com saúde em promoção. Ela vai conversar conosco na próxima quarta-feira, diretamente dos Estados Unidos. Que pena que nós não vamos poder estar aí, né, Hilda? Uau, essa daí eu gostaria. Um abraço a todas, muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau. Tchau, Mari. Até já, né? Até já, né? Até já. Obrigada, meninas. Boa noite. Você ficou quietinha, Márcia? Olha, eu fiquei bem impactada
fiquei bem impactada por tudo, né? E tudo que você colocou, de alguma forma eu tinha também me direcionado no pensamento, e acho que é isso mesmo. Eu acho que primeiro nós precisamos estar bem conosco, para poder depois fazer, né, e dar continuidade a tudo que seja o bem, o mal, para os outros. E que A nossa parte. Isso, e que o estado de felicidade, para mim, ele existe independente de qualquer coisa que esteja acontecendo ao meu redor. Está dentro de mim essa paz, né? Então, acho que foi muito importante. Muita gratidão aí e muito bom retornar aí com vocês. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Beijo. um abraço. Tchau. Tchau, tchau.